Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui de volta no canal. Este vídeo, na verdade, ele é uma parte que eu fiz. Na verdade, eu não tinha um título específico para dar, mas são sobre 3 assuntos que eu quero falar relacionados à vida cristã na prática. Então eu dividi ele em 3. O primeiro vídeo vai ser sobre pecado e arrependimento. Estes vídeos nesse assunto, ele serve para tanto quem é cristão como para quem não é ou está querendo seguir uma vida com Deus na prática, ou está vivendo uma vida de pecado, com mau comportamento, não sabe como se sair disso. Serve para todos nós, né, para nos ajudar a ter mais esclarecimento e também para nós termos um relacionamento muito mais verdadeiro com Deus. Jesus morreu por todos nós, enfim, ele se entregou por nós, então o pecado ele não nos domina mais. Com a ressurreição de Cristo, nós morremos para o pecado. Embora a gente saiba que todo tipo de pecado é perdoado e independente da quantidade de pecado, nada disso pode nos impedir de ter um relacionamento com Deus, a gente ainda tem que lidar com o pecado no nosso dia a dia. E o que a gente deve fazer? Na verdade, nós devemos odiar tudo aquilo que Deus odeia. Sim, Deus odeia o pecado, então nós devemos odiar o pecado. Porém, Deus ele ama o pecador, então nós devemos amar o pecador. Então nós devemos nos amar também. Então existe, na verdade, uma diferença entre o pecado que te leva ao arrependimento para mais perto de Deus e aquele pecado em que faz você seguir por um caminho errado e que muitas vezes você nem está percebendo, ou que você realmente percebe e faz uma escolha totalmente errada e decide ter essa escolha errada. Nós podemos ver esse exemplo como o exemplo de Pedro e Judas, né? Pedro, ele pecou e o pecado dele levou ele ao arrependimento, que automaticamente o levou para mais perto de Deus, porque na verdade aquele pecado que ele teve não foi algo que era da índole dele, do caráter dele. Pedro ele era um homem corajoso, porque ele foi e enfrentou um soldado, né, para poder defender Jesus. Só que por um momento na vida dele aconteceu um evento que não está relacionado ao caráter dele. Então foi o momento em que ele negou Jesus 3 vezes. Só que no momento em que ele fez isso, ele sentiu a vergonha, ele sentiu a culpa, porque aquele pecado não definia o caráter dele. Pedro não era um homem covarde, muito pelo contrário, ele era um homem muito corajoso. Pedro ele se arrependeu e ele escolheu voltar para o caminho de Jesus. Ele escolheu seguir Jesus. Judas não, ele pecou, mas infelizmente ele escolheu o caminho errado e se suicidou. Existe uma diferença quando você peca, né, em algum determinado momento da sua vida, e alguém chega em você e fala assim: poxa, você me surpreendeu com essa atitude, eu não esperava isso de você. O outro lado é quando você peca e aí alguém diz pra você assim: eu já esperava isso dele, ou eu já esperava isso de você. Essa sua atitude não me surpreendeu. Você entende a diferença disso? O pecado, ele não é uma prática usual de quem anda na luz. Ou seja, o pecado ele não deve ser um hábito, porque o hábito define o seu caráter. Judas e Pedro pecaram, porém quando Pedro ele pecou negando Jesus 3 vezes, ele chorou e se arrependeu amargamente e escolheu voltar para Jesus. Judas não, quando ele pecou, ele chorou, mas as lágrimas dele não foram de preocupação com o relacionamento dele com Jesus, foram de preocupação com as consequências do pecado dele, e isso levou ao suicídio. Então quando em algum momento a gente pecar, que esse pecado nos leve a um arrependimento verdadeiro, porque através do arrependimento nós vamos se preocupar com o nosso relacionamento com Cristo. É com isso que você tem que se preocupar, porque quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo e isso afasta-nos de Deus, e é com isso que nós devemos nos preocupar. O pecado ele tem consequências, você estando em Cristo ou não, mas o mais importante é muito melhor você passar pelas consequências estando com Cristo do que sem Ele. Com Ele você vence, com Ele você consegue superar, com Ele você se fortalece. O pecado ele não deve se tornar uma prática, uma rotina na sua vida. É uma questão de escolha. A partir do momento em que nós morremos para o pecado, então nós vivemos para Cristo. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo e também ser satisfeitos com uma vida de pecado e má comportamento. Então, uma coisa muito importante, nós sim devemos odiar o pecado, porque Deus ele odeia o pecado, ele não compactua com o pecado, mas ele ama o pecador. Então, você não deve se odiar por ter pecado, porque o amor dele por você não está relacionado ao que você faz de certo ou errado. Então, você sabendo quem você é em Cristo, você vai sim enfrentar os seus defeitos
enfrentar as suas dificuldades, porque você sabe que o amor dele não está baseado naquilo que você faz de certo ou faz de errado. Ele vai te amar de qualquer jeito. E você sabendo disso, você vai querer saber se há algo de errado em você. Você vai perguntar para ele: meu Deus, tem algo de errado comigo? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que está te ofendendo? Por que você vai fazer isso? Porque você vai fazer isso por ele. Então se eu sei que mesmo eu pecando, ele vai continuar me amando, vai continuar me perdoando, então eu posso continuar vivendo uma vida de pecado, porque ele sempre vai me amar, e aonde abundou um pecado, superabundou a graça? Não, né, gente? Porque se nós morremos para o pecado, por que nós vamos continuar vivendo nele? Lá em Romanos 6 está dizendo assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então é uma questão de escolha. Se eu me considero morta para o pecado, então hoje eu vou me levantar sem ter medo de pecar, porque eu realmente acredito no Espírito Santo, na sua sabedoria, que vai me guiar e me fortalecer em todo o meu dia. E muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa, mas se nós morremos para o pecado, então por que será que eu ainda continuo pecando? A gente precisa entender, na Bíblia está dizendo que nós morremos para o pecado, mas em nenhum momento está dizendo que o pecado está morto. Então a gente vai lidar com ele todos os dias. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, como eu falei para vocês, é uma questão de escolha. Você vai ser tentado todos os dias. Hoje mesmo eu fui tentada. Eu levantei hoje de manhã e eu vi que a casa estava uma bagunça e eu fui tentada a murmurar, porque murmurar é pecado. Você pode sair na rua e encontrar aquela sua suposta amiga que tem uma vida supostamente melhor do que a sua e sentir inveja. Isso é uma tentação. Você foi tentada a sentir inveja. E é aí que o inimigo nos ataca. Poxa vida, o pecado não está morto, mas você está morta para ele. Então não deixe essa atitude te infestar você e as pessoas que estão ao seu redor. Então você acorda todos os dias e faz aquela oração: Senhor, eu sei que hoje eu vou ser tentada porque o diabo me odeia. Eu acredito no Espírito Santo através da sua sabedoria e na sua força que eu não vou cair. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, relacionado ao pecado e ao arrependimento. Saiba definir o que é o pecado que você está levando como um pecado de estimação ou o pecado que te leva realmente ao arrependimento e você considera aquela famosa fala que Jesus fala para aquelas pessoas que ele perdoou: vá e não peques mais. Então se pergunte no final do dia, pergunta para Deus: Senhor, tem alguma coisa que eu estou fazendo que está ofendendo a Ti, que está entristecendo o Espírito Santo? Ele vai te mostrar, ele vai te falar, você vai sentir de alguma forma. E que este pecado te leve a um arrependimento verdadeiro, para que você também tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu espero vocês então no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau!